Oi pessoal, professor Demis aqui falando, e nessa nossa aula nós vamos iniciar o assunto de lançamento horizontal e oblíquo. Lembrando que nós estamos trabalhando a parte de cinemática. E para entender bem esse assunto sobre lançamento horizontal e oblíquo, é necessário que você já esteja dominando alguns conceitos da cinemática, principalmente a ideia de movimento retilíneo uniforme, a ideia de movimento retilíneo uniformemente variado e, sobre a questão da aula anterior, a parte de queda livre. São conceitos importantes para você entender, porque senão você vai sentir muita dificuldade para acompanhar o raciocínio das questões. Então é importante você dar uma revisada no material anterior a este. Sem mais delongas, vamos lá. Então, como é caracterizado o lançamento horizontal no vácuo? Pessoal, essas questões aqui ela trabalham com vácuo, mas em certas situações, desprezando a resistência do ar, ela vai servir no nosso cotidiano. Então, esse tipo de movimento tem que ser um movimento em que a resistência do ar se torne desprezível. Então, são objetos pequenos ou então muito pesados, de modo que o atrito com o ar não altere o movimento. Então, como o nome já está dizendo, aqui é um lançamento horizontal. Então, se é um lançamento, é necessário ter uma velocidade inicial. E como ela é na horizontal, ela vai ser no eixo X. Então, quando se caracteriza um lançamento horizontal no vácuo? É quando um corpo é lançado horizontalmente, nas proximidades da superfície terrestre, ele vai descrever sempre uma trajetória parabólica, que é essa partezinha aqui. Essa trajetória que vocês estão vendo aqui, ó. Então, nós vamos ter que aprender a ver a parte do eixo Y e do eixo X. Então, sempre tem um objeto que tem uma velocidade inicial diferente de zero na horizontal. Aí, ele vai descrever esse tipo de trajetória. Então, nós vamos tentar entender como é que funciona todo o movimento nesse caso. Então, pessoal, no começo aqui, quando você lança o objeto, você tem apenas uma velocidade no eixo X. Não tem no primeiro momento velocidade no eixo Y. Então a velocidade no eixo Y aqui vai ser zero. Mas devido à ação gravitacional para baixo, à medida que o objeto vai para frente, ao mesmo tempo ele está caindo devido à ação gravitacional. Então isso aqui é uma aceleração. E uma aceleração nós já vimos que tem a capacidade de alterar a velocidade, só que ela é apenas na vertical. Então, à medida que o objeto se desloca para frente, ele também vai cair. Então, nós temos uma velocidade no eixo Y e uma velocidade no eixo X. Só que a velocidade no eixo X, ela permanece constante. Então, trata-se de um movimento retilíneo uniforme. Em compensação, no eixo Y, ela vai aumentando devido a uma aceleração constante. E a aceleração constante é movimento retilíneo uniformemente variado. Então, para você entender bem esse conteúdo, pessoal, vocês vão ter que entender tanto a parte de movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, queda livre e vetores. Então são assuntos que vale a pena dar uma revisada para entender bem essa parte. Então isso aqui, ó, é o vetor velocidade. Nós vimos na aula passada o conceito de vetor. Ele tem uma setazinha em cima desse V aqui, ó. Então isso aqui é a velocidade total. E como ela é um vetor, você vai poder desmembrar ela em dois eixos, aqui no eixo X e aqui no eixo Y. Então, para a gente entender melhor, eu acho interessante a gente já fazer alguma questão. A gente vai explicar com calma para você não se perder na questão e a gente vai resolvendo aos poucos e compreendendo melhor como funciona o lançamento horizontal.
Então a questão fala o seguinte: uma bolinha rola com velocidade de módulo constante, ó. Velocidade de módulo constante, 5 metros por segundo sobre uma mesa horizontal que tem uma altura de 1,25 metros. E com essa velocidade, abandona a borda da mesa. Adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então na letra A, ele pede para você desenhar a trajetória descrita pela bolinha em relação ao solo após abandonar a mesa. Então vamos entender. Aqui ele lança com uma velocidade em módulo de 5 metros por segundo. Aqui nós temos uma força gravitacional. A força gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então quando ele for sair aqui da mesa, ao mesmo tempo que ele vai para a direita, ele vai cair devido à ação gravitacional. Então sua trajetória vai ser uma parábola. Vai ser uma parábola. E respondemos a letra A. Se você quiser desenhar os vetores, observe aqui que o vetor x ele tem tamanhos aproximadamente iguais, quer dizer que ele é constante. Ele é sempre 5 metros por segundo ao quadrado. Em compensação, a velocidade y vai aumentando devido à força gravitacional. Então vamos para a letra B. Na letra B, ele pergunta em quanto tempo a bolinha chega ao chão. Pessoal, nessa situação, você não precisa analisar com que velocidade ele vai ser lançado, porque o tempo para ele cair no chão vai depender simplesmente da sua altura, porque nada mais é do que uma análise de queda livre. É a mesma coisa de você imaginar o corpo caindo em queda livre. Em queda livre, nós já vimos que a altura é gt ao quadrado sobre 2. Como ele quer saber o tempo, então vou colocar a altura, ele dá na questão que é de 1,25 metros. A gravidade é 10 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, o 2 pode passar para cá multiplicando. 2 vezes 1,25. Aí vamos ter 2,50 igual a 10t. Esse 10 eu posso dividir aqui. Então vai ficar 0,25 esse t ao quadrado, né? T ao quadrado. Como esse aqui está ao quadrado, quando passa para o outro lado, vai ficar a raiz de 0,25. Então o tempo vai ser de 0,5 segundos. Então, pessoal, esse tempo aqui é o tempo de queda, que é o tempo do movimento todinho. Então ele vai demorar, apesar de a gente analisar apenas na vertical, ele vai demorar 0,5 segundos para atingir o chão. Isso vai ser independente da velocidade de lançamento. O que vai aumentar é o alcance dele, mas o tempo de queda vai ser 0,5 segundos, porque vai depender exclusivamente da altura. Então na letra C, vamos ver. O intervalo de tempo calculado no item anterior seria maior, menor ou igual se a bolinha fosse abandonada a partir da borda da mesa e por quê? Então a gente já respondeu que ela vai ser igual. Não depende, pois só depende da altura. A função aqui, ó, ela não trabalha a velocidade, ó. Ela só precisa saber do tempo, gravidade e altura. Então não depende da velocidade. Vamos para a letra D. Localize o ponto em que a bolinha toca o chão, calculando seu deslocamento na direção horizontal a partir do instante que ele abandona o espaço da mesa. Então, a partir do momento que ele abandona o espaço da mesa, nós temos a velocidade dele, que é 5 metros por segundo. Na horizontal, pessoal, ele é MRU, movimento retilíneo uniforme. E nós já vimos que no movimento retilíneo uniforme você usa a fórmula do sorvete, né? A famosa fórmula do sorvete, que é espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então você considera o espaço inicial como zero.
a velocidade é 5 na horizontal, vezes o tempo é de meio segundo. Então, a metade de 5, 2,5 metros. Então, aqui eu encontrei o alcance. O tanto que ele se deslocou para frente no eixo X. Percebe que eu não precisei calcular a gravidade, porque a gravidade é na vertical. E aqui você vai estar trabalhando na horizontal. Então, é movimento retilíneo uniforme. E na letra A ele pede para você calcular o módulo da velocidade com que a bolinha chega ao chão. Para você saber o módulo da velocidade que chega ao chão, você tem que saber também quanto vale a velocidade no Y. Vou apagar aqui para ter mais espaço aqui. Então, quando ele chega ao chão, ele vai ter uma velocidade x, que nós já conhecemos como 5 metros por segundo. E ele vai ter uma velocidade y, que ainda não conhecemos. E aí, para você saber, você tem dois vetores perpendiculares, formam 90 graus. Para você saber aqui a componente resultante, basta usar o teorema de Pitágoras. Só que a gente vai precisar primeiro descobrir quem é a velocidade y. Então, a velocidade y, eu posso usar a fórmula da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade inicial é zero, porque ele é queda livre. Então, a velocidade y vai ser a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o tempo, que é de 1,5 segundos. Opa, de 0,5 segundos, que vai dar 5 metros por segundo. Então aqui vai ficar 5 metros por segundo. Se você fazer o cálculo do teorema de Pitágoras, aqui vai dar um quadrado, né? Porque eles têm lados iguais, né? E nós já sabemos na matemática que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, a velocidade total, se você usar o teorema de Pitágoras, né? Vai ser 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Faça as contas aí e vai dar 5 raiz de 2 metros por segundo. E respondemos a letra E. Ok, pessoal? Vamos para frente? Vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre o lançamento oblíquo. Como é o lançamento oblíquo? Aqui ele dá um exemplo de como é esse lançamento oblíquo. É quando você joga o objeto, ele não está indo nem na vertical, que nós já conhecemos, que é lançamento vertical, ou queda livre também, e nem na horizontal, que é o movimento uniformemente variado, dependendo da situação. Ele está oblíquo, ele de tanto está indo para a direita, ó, ele tanto está indo para a direita, quanto ele está subindo. Então ele tem uma componente y e uma componente x. E ele vai ter aqui, ó, um ângulo tetra, um ângulo de inclinação. Então aqui nós temos outras situações, lançamento de foguete, de garrafa PET. E no futebol nós temos, por exemplo, a cobrança de falta, que ele vai fazer um lançamento oblíquo. Então são exemplos de uso do lançamento oblíquo no nosso cotidiano. Então, qual é a característica do lançamento oblíquo? Ele vai ter um ângulo, ele vai ter um ângulo de inclinação, ele vai ter um alcance máximo, ele vai ter uma altura máxima e ele vai ter uma velocidade inicial. Observe que aqui não diz se é x ou y, aqui é porque ele tem uma inclinação, ele nem é x e nem é y. Então aqui na figura, olha, a gente consegue ver que você pode decompor o vetor, tanto no eixo y quanto no eixo x. Aqui vamos analisar apenas a parte vertical. Então você pode analisar aqui, fazer a decomposição. Essa aqui, quando trisca no ângulo, é o cosseno. Então esse outro lado aqui é o seno. Então isso aqui vai ser o V0 vezes o seno do ângulo tetra, esse ângulozinho aqui. Então, quando o corpo está subindo,
a velocidade vai diminuindo na vertical, de modo que ele vai ficar zero no ponto máximo. E depois ele vai aumentar. Então funciona do mesmo jeito como se fosse lançamento vertical. Então para a gente determinar a altura máxima, como é que a gente faz? Olha só, pessoal. A gente vamos usar a equação de Torricelli, que é a velocidade final quadrada é igual à velocidade inicial quadrada mais 2 vezes o alfa vezes o delta S. O delta S aqui vai ser a nossa altura. A aceleração vai ser menos a gravidade, porque no momento que ele está subindo, ele vai diminuindo sua velocidade, então a aceleração aqui vai ser negativa. E aqui nós temos velocidade no eixo Y. Passa aqui para cá, vai ficar positivo. Isola o H, vai dar isso aqui. A velocidade inicial Y aqui, ó. A velocidade inicial Y, nós já vimos que é V vezes o seno de θ. Então ele substituiu aqui. Então aqui nós temos uma fórmula para calcular a altura máxima. Vai ser quem? Velocidade inicial ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ dividido por 2g. Tome cuidado que aqui não é duas vezes o ângulo. É seno vezes seno. Já na horizontal, essa velocidade aqui na horizontal é constante, porque a aceleração é apenas na vertical. Então você pega, como aqui tem o ângulo, você vai pegar V, vai ser Vx, né? V0 vezes o cosseno do ângulo. E aí você também pode usar a mesma matemática para chegar nessa expressão aqui. Você não precisa decorar essas fórmulas, porque você pode estar utilizando os conceitos de movimento uniforme e uniformemente variado. Eu não prefiro utilizar as fórmulas prontas, mas se você quiser utilizar, também é válido. Então, o lançamento oblíquo é isso, pessoal. Olha só. Toda velocidade aqui ela vai ter uma componente y e uma componente x. De modo que na vertical, ele quando vai subir, ele diminui no ponto máximo. Quando ele chega no ponto máximo, a velocidade vai ser zero. E no eixo x, a velocidade é sempre constante. Então, na vertical, quando for na vertical, você pode utilizar movimento retilíneo uniformemente variado. E quando for na horizontal, você pode estar utilizando o movimento retilíneo uniforme. Então vamos praticar aqui. Um corpo é lançado obliquamente no vácuo com velocidade inicial de 100 metros por segundo. 100 metros por segundo. Numa direção que forma com a horizontal, um ângulo tetra tal que o seno de tetra é 0,8 e o cosseno de tetra é 0,6. Não se assuste, porque isso aqui é fácil. Ele já está te dando os valores do seno e cosseno. Adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Ele pede para você determinar os módulos da componente horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento, o instante que o corpo atinge o ponto mais alto, a altura máxima e o alcance do lançamento. Então eu vou evitar de usar aquelas fórmulas prontas, mas se você quiser utilizar depois, não tem problema. Então vamos lá. Na letra A, ele pede o quê? O módulo das componentes. Então, ele diz que a velocidade aqui é de 100 metros por segundo, a velocidade inicial. Ele forma um ângulo tetra. Então, ele vai ter uma componente horizontal e vertical. Vamos desenhar aqui as componentes. Aqui, ó, Vx e aqui Vy. Então, Vx, quem é o Vx? É o V0 vezes o cosseno de tetra, decomposição de vetores. Então, você pega 100, que é a velocidade aqui, vezes o cosseno de tetra. O cosseno de tetra, a questão já coloca 0,6. Então, você coloca aqui 0,6. Então, a velocidade no eixo x vai ser de 60 metros por segundo. É fácil. Agora, a velocidade no eixo y é V0 vezes o seno de tetra. Então, quem é a velocidade inicial é 100 vezes o seno do tetra. O seno do tetra é 0,8. Então, nós temos aqui de 80 metros por segundo. Respondida a letra A, as componentes x e y.
Na letra B, ele pede o instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Então, ó, ele vai descrever isso aqui, ó. No ponto mais alto da trajetória, pessoal, é quando VY vai ser 0. Então, nós vamos trabalhar essa parte agora como se fosse um lançamento vertical, onde a velocidade inicial aqui é a velocidade y, que nós já calculamos, que é de 80 metros por segundo. Aí ele vai atingir o ponto mais alto. No ponto mais alto a velocidade é 0. Como ele quer saber o instante, eu posso usar aqui as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, equação da velocidade, ó. Menos 2 V final é igual a velocidade inicial menos A vezes T. O menos porque ele está indo contra a gravidade. Então a velocidade final é 0. A velocidade inicial é 80. Menos a aceleração da gravidade, que é 10 vezes T. Passa esse 10 para o outro lado. Vai ficar 10T igual a 80. Então o tempo aqui vai ser de 8 segundos. Vai demorar 8 segundos para atingir a altura mais alta da trajetória. Viu como é fácil? Ele quer saber a altura máxima atingida pelo corpo. No lançamento oblíquo, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai subir e depois ele vai descer. No item anterior, na letra B, a gente calculou apenas o tempo de subida. Então ele vai levar 8 segundos para subir e 8 segundos para descer. Então a letra C ele quer saber a altura máxima. Então você pode trabalhar como se fosse queda livre. Só que você vai trabalhar a partir do momento que ele vai cair, que é a partir do meio aqui. Então você vai utilizar apenas o 8 segundos. Então a altura vai ser GT ao quadrado sobre 2. Então, nós temos aqui 10 vezes o tempo, que é 8 ao quadrado, dividido por 2. Que vai dar 320 metros. É uma bala, né? 320 metros de altura. E na letra D, o alcance. O alcance, ele é na horizontal. Se ele é na horizontal, então você pode utilizar movimento retilíneo uniforme. Então, vai dar aqui velocidade x vezes o tempo. Velocidade x vezes o tempo. Então, quem é a velocidade x? 60. E quem é o tempo? 8. Que vai dar 480 metros. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos resolver algumas questões sobre esse tema. Estudem e pratiquem bastante essa temática, porque ela cai muito no Enem. Até a próxima aula.